Você precisa ver dentro da tua mente, do teu coração, o caminho, ainda que de uma forma talvez distante, um pouco embaçada, mas a cada baby step, a cada passo, a cada vitória rápida, vai ficando mais aguçado, mais claro a vitória. Vamos falar hoje sobre a visão da vitória. Visão da vitória. Você consegue hoje enxergar os passos necessários para você ter vitória na sua vida, na sua empresa, nos seus desafios? Esse é o nosso desafio. É isso que nós vamos conversar hoje aqui com o pessoal do Instagram, do LinkedIn e do YouTube, ok? Então, a primeira parte que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é visão? Visão é a sua capacidade de visualizar o alvo. Visão é a sua capacidade de visualizar aquilo que você precisa fazer para você ter vitória. Então você pode estar enxergando o seu oponente, o seu obstáculo, o seu desafio, mas não necessariamente você está o quê? Tendo visão de como você irá vencer aquele desafio, aquele obstáculo. Então é com isso. Então, através disso, de você tendo consciência do seu alvo, do que você quer alcançar, aquilo que você está enxergando, às vezes tem barreiras. Existem barreiras que a sua vista vê. Você está enxergando a barreira, né, rumo ao seu objetivo. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite é o seguinte: você consegue ter a visão de como você vai transpor, como que você vai o quê? Romper aquela barreira? Todo mundo vê o problema, todo mundo vê o desafio, todo mundo vê o gigante, todo mundo vê a dificuldade. Agora, nem todo mundo tem a visão de como transpor aquela barreira, de como vencer aquele obstáculo. E essa nossa breve conversa dessa noite é sobre essa visão, a visão da vitória. Por vezes, você está em um caminho e você está ali lutando para você ter a vitória, ir para o próximo nível, e você, de tanto tentar, você acaba ficando cansado e cansada. Você fica cansado porque você não se renova. Ontem nós conversamos aqui na live sobre a importância de fechar um ciclo em nossas vidas e começar um novo ciclo com uma nova atitude. Então, quando você e eu, a gente começa a buscar algo maior, algo que nós não estamos acostumados a conquistar, e a gente tem uma série de dificuldades, uma série de empecilhos, uma série de problemas, a gente tende a deixar de ter a visão. Você começa a enxergar o seu desafio, você começa a enxergar o seu problema, mas conforme você vai se desgastando, conforme as coisas vão ficando complicadas para você, você perde a sua visão, que era aquilo que no início da caminhada te guiava, que te animava, que te robustecia, que te enchia, e você fica só o quê? Sai a visão e você só enxerga o problema. Você tem um sonho, que é onde você quer chegar, mas você começa a enxergar o problema e você não tem visão de como você conquistar aquele sonho. E aí, o que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora que você perde a visão? O que fazer nessa hora que, né, por mais que você se esforce, você pense, você não consegue ver uma forma de materializar o seu projeto, uma forma de materializar o seu alvo, a sua meta na sua empresa. Seja bem-vindo, meu sócio Elia Fernandes. Você não vê uma forma de materializar o seu sonho, o seu projeto. E aí você fica ali, ó, enxergando os teus problemas, os obstáculos, a dor, né? Aquilo que você não tem. E você começa a focar aquilo que você não tem. E aí você vai o quê? Vai diminuindo a altitude. Diminuindo a altitude. Né? Você tem
Você está com a altitude lá no começo do seu projeto, lá em cima, e aí conforme você começa a tentar e não ser tão bem sucedido, você começa a perder a altitude, e aí a visão foi embora. E aí é justamente nessa hora que a visão vai embora, que é a hora de você olhar para dentro. O que é olhar para dentro? É a solitude. Você tem que refletir como que você tem se portado, se você está sendo você mesmo. Às vezes você se perdeu de você mesmo ao longo das batalhas. Começa a olhar para você, começa a avaliar os seus projetos, suas decisões e começa a colocar numa balança. Poxa, tomei essa decisão e essa decisão reverberou, cresci aqui. Tomei essa decisão não foi uma decisão boa. Estou com essa decisão acontecendo e essa decisão não está me trazendo o que eu gostaria e também não tem um prognóstico de melhoria. Então você faz esse autobalanço. Você faz esse autobalanço para você ver aquilo que dentro de você está te travando. Aquilo que dentro de você está te segurando ou está te amarrando, né? Você está querendo correr, mas parece que tem uma bola de ferro na tua perna. Ainda que seja aquelas caneleiras, não sei se você já usou na academia, né? Na época que eu fazia fortalecimento muscular quando eu sofri acidente, eu colocava umas caneleiras, né? Caneleira de 1 kg, 2 kg, 3 quilos. E aquela caneleira te impede de evoluir. E às vezes você está preso numa caneleira. Só que é o momento de você fluir, correr, desenvolver. Não o momento de treinar. O momento de treinar a gente coloca a caneleira, mas na batalha a gente voa. E aí a sua performance começa a diminuir. Diminuir, você começa a ficar cansado mais rápido. E aí nesse momento de olhar para dentro, é onde você detecta que caneleiras são essas que têm te agarrado. Ok? Então você detectou que essas caneleiras te agarraram, te prenderam. Então você já tem consciência do problema. Você já sabe aquilo que está te atrapalhando de você conquistar o seu sonho, você conquistar o seu alvo, a sua meta. Então você começa a pelo menos ter clareza do que está te travando. Só que para você conquistar coisas novas, não necessariamente você terá que focar só aquilo que está te dando problema. Você terá que ver o quê? Novas possibilidades. Novas condições, novos formatos, novas ferramentas, novas ideias, novos métodos, novas metodologias. E aí é nessa hora que, se você ficar sozinho e sozinha, você vai provavelmente acessar ideias do passado. Às vezes você tem muitas boas ideias do passado, só que às vezes essas ideias elas estão um pouco desbotadas. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa conversar com o seu próximo. Olha, eu estou passando por tal situação. Está acontecendo isso. Eu estou querendo conquistar tal objetivo, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho tal ideia. Geralmente, quando eu quero conquistar esse tipo de objetivo, eu aplico tal método, tal forma, só que não está dando certo. Você tem alguma ideia para me aconselhar? O que você me diz sobre esse problema, sobre esse assunto? E aí é o momento de o quê? Você ter o quê? Escutatória. Se você quer ter visão da vitória, você precisa procurar pessoas capacitadas e gabaritadas para te dar uma visão. Uma visão de conquista. Porque tem pessoas que a gente às vezes procura e essa pessoa tem uma visão negativa pra gente. Às vezes ela não está num bom momento, às vezes ela não está numa fase legal e ela não tem oxigênio, energia para te fornecer. E às vezes isso acontece até com as pessoas que são incríveis, né? Qual foi o dia que você não teve de altitude baixa e alguém te pediu um conselho e você não estava legal? Qual foi o dia que alguém me pediu um conselho e eu também não estava legal? Então, você verifica se essa pessoa está em um momento interessante para ela conseguir te contribuir, te aconselhar, né? Não que ela tem que estar perfeita. Ela também pode estar vivendo problemas maiores que os seus. Mas se ela estiver bem com ela mesma, ela é totalmente apta a te ajudar a você ir para o próximo nível. Então você conecta com uma pessoa,
Escolhe uma pessoa que vai conseguir co-criar com você, que vai conseguir pensar, dialogar, te fazer refletir. E essa pessoa vai te fazer perguntas. Essa pessoa vai te fazer proposições, ela vai te indicar caminhos, ela vai te indicar direções, mas talvez não assim uma direção concreta, né? Faça isso, isso, isso como uma receita de bolo, porque a vida nem sempre é simples assim. Mas o fato de você estar num diálogo com ela, ouvindo, refletindo, ponderando o conselho, colocando aquilo que você tem acertado, aquilo que você tem errado, demonstrando o seu problema e a pessoa vendo aquele problema, aquele desafio, por outros ângulos. E aquela pessoa que vê por outros ângulos, além do seu, que é por vezes está um ângulo viciado porque você está passando por uma fase difícil, você está sem visão, né? Você está tentando alcançar, mas aquela pessoa ela pode ver, ela já pode ter passado por aquilo, ou ela pode ter passado por problemas um pouco semelhantes. E aí essa pessoa ela vai te aconselhar, ela vai te mostrar um novo horizonte, um novo caminho, uma nova forma. E é dessa forma que você começa a ter a visão da vitória. Você começa a conversar com essa pessoa ou com essas pessoas, com esses conselheiros, essas pessoas de confiança. E aí a visão da vitória, ela paulatinamente, ela vai começar o quê? A se desenvolver na sua mente e na sua alma. Aquilo que parecia que era muito difícil, com aqueles aconselhamentos, com mais a sua reflexão, você começa a desatar aquele nó. E você começa a voltar a ter a visão da vitória. E aí quando você começa a ter a visão da vitória, quando você começa a enxergar dentro de você novas possibilidades, um renovo e a esperança, seja bem-vindo, Felipe. Quando você começa a identificar dentro de você a visão da vitória, a esperança, aquele momento que você estava passando de escuridão, aquele momento que você estava passando de dificuldade, ele começa a ser revertido em esperança. Você está renovado. Você está renovada. Porque outrora, antes daquela conversa, de você refletir, você não via um caminho, né, lógico, palpável. Você já tinha tentado, você estava desesperançado. E aí você começa a se conectar consigo próprio, começa a lembrar das vitórias que você já teve no passado e de tudo que você sonha para o futuro, e aí você está energizado de novo. Você estando energizado de novo, estando com a visão necessária para você conquistar o objetivo, você já vira outro, você já vira outra. Você precisa, se você quer alcançar algo maior, se você quer alcançar algo que você não alcançou ainda, você precisa ter uma visão de como você vai transpor aquelas barreiras que você tem vivenciado. Aqueles problemas que você tem vivenciado, você tem que ter a visão. Você tem que ter um plano. Essa tua visão, ela vai começar a gerar um plano. Esse plano, você vai começar a colocar ele em prática na sua vida. Paulatinamente você vai o quê? Você vai testar. Você vai testar aquele plano. E conforme você for testar aquele plano, aquela visão, você vai começar a ter o quê? As primeiras vitórias. Por que as primeiras vitórias? Porque quando você tem uma visão, você não vai começar a fazer aquilo que é mais difícil, aquilo que é impossível. Você vai começar a fazer aquilo que é viável. O famoso pequenos passos, o famoso que? Baby steps. Os passos do bebê, os passos da criança, né? Eu tenho o Davi, meu filho, que tem 3 anos. Lembro dos primeiros passos dele. Dava um passinho, caía, dava 2, 3, caía, se segurava, mas ele conseguia. Então, quando você recomeça um novo ciclo, um ciclo de conquista, você começa com pequenos passos,
coisas que estejam dentro das tuas condições, coisas que você pode fazer. Então, se você tem um projeto, quais são os 10 primeiros passos que está conforme a tua realidade, que você consegue fazer? Execute esses 10 passos. Executou o primeiro, foi muito fácil. O segundo, um pouquinho mais difícil. O quinto passo tá ficando um pouquinho mais difícil, só que a cada passo você tá o quê? Com mais confiança. A sua confiança ela tá voltando. A cada pequena vitória, a cada kick win, a cada vitória rápida, você vai readquirindo a confiança. E aí você começa o quê? Você começa a crescer. Outrora você estava para baixo e você começa a abrir. Você começa a ter confiança, você começa a ter vitória. Você começa a organizar uma parte da sua vida, você começa a organizar uma parte da sua empresa, você começa a fazer uma parte daquele projeto que você sabe que vai te levar para aquele sonho. E aí as coisas começam a o quê? A se materializar. Por que está se materializando? Porque você está com uma visão clara do que você precisa fazer para você conquistar aquele objetivo, aquela meta. Então, por isso que você tem que fazer esses passos que nós falamos aqui. Você tem que olhar para dentro. Olhe para dentro. Veja o que está te agarrando, qual é a bola de ferro que está se segurando. Você tem que procurar pessoas aptas a te aconselharem, que vão te ajudarem, pessoas que vão estar contigo, que não vão te julgar um momento seu de, vamos dizer assim, derrota, dificuldade. E depois dessa conversa com seus conselheiros, você vai começar a criar um plano. E aí você cria um plano o quê? Um plano de baby steps. Baby steps. Passos de bebê. E aí cada execução, cada vitória rápida, cada kick win, você vai ficando um pouquinho mais confiante, um pouquinho mais energizado, energizada, um pouquinho mais certo de que a vitória vai chegar. E aí você vai evoluindo até que em alguns momentos do seu plano você vai encarar o que a gente fazia no game, o chefão do game, né? Aquele jogo que você joga e você chega no chefão e é difícil matar o chefão, mas o chefão sempre tem um macete. Ele sempre tem um ponto fraco. E quando você executou aqueles baby steps, você estava treinando para você aplicar um macete no chefão, porque a cada vitória que você teve no passado foi você aprendendo cognitivamente, intelectualmente, corporalmente, como se portar naquela situação. Então o chefão chega, você pega todo aquele conhecimento, aquela experiência adquirida previamente e você usa, persevera, martela para aquela dificuldade cair, para aquela barreira romper, aquele chefão ser destruído, ser vencido. E aí você, depois de muita batalha, às vezes o chefão te vence uma, te vence duas, te vence três, te vence quatro, te vence 7, te vence 10, mas uma hora ele vai cair. Se você está indo rumo ao seu sonho, rumo ao seu propósito, se você está indo rumo àquilo que Deus separou para você, ainda que em algum momento você dê um pause, toma um fôlego, se refaz, descansa e recomeça a batalha. Você vai vencer. E às vezes você está querendo lutar com o chefão face a face. Só que você, face a face, não aguenta vencer aquela barreira face a face. Aí você, com uma visão diferente, você inverte a forma de batalhar, a forma de lutar, a forma de conquistar aquele objetivo. E aí, muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. E o que a gente fala? Caramba, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu tinha feito isso mais rápido. Mas essa é a beleza da vida. Essa é a beleza, né? Essa é a beleza porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sempre nos dá a sabedoria de nós vencermos os obstáculos. Só que às vezes a gente tem que passar pelo processo. Pelo processo na empresa, pelo processo na família, pelo processo no trabalho. Você tenta do seu jeito e aí Deus traz alguém para te dar uma ideia, sua ideia é com alguém, e você, de um outro ângulo, de uma nova forma, com um novo conhecimento, com uma nova robustez, você vence aquele obstáculo. E aí, quando você acha a fórmula,
parece muitas vezes que aquele obstáculo cai como se fosse nada, como se fosse uma coisa ínfima, como se fosse uma coisa ridícula. E você fala assim, caramba, como que eu não fiz isso antes? Tava na minha cara, tava nos meus olhos. Se eu tivesse perseverado mais um pouco, se eu tivesse aplicado aquilo com uma pequena angulação diferente, eu teria conseguido. Mas aí vem aquele ditado, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Então você passou pelo processo e quando aquele desafio se levantar de novo sobre ti, você já vai estar muito mais apto e muito mais apta a vencê-lo. Então essa é a importância de você ter a visão da vitória. Você não pode passar dias, semanas, meses só vendo a tua vida toda embolada, 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 embolada. Deus não criou a gente para isso, sabe? A gente tem que parar, botar a bola no chão, começar a organizar as coisas, começar a separar, começar a delinear, buscar os nossos parceiros, nossos irmãos, nossos conselheiros. E aí, começar a fazer um plano para alcançar aquela visão que a gente teve e vir testando esse plano. Se o plano não der certo, como Elias escreveu aqui, se adaptar. Como Elias falou, ser criativo. E aí as coisas começam a acontecer. E aí você tem a visão da vitória, e aí de vitória em vitória você vai escalando, você vai subindo de nível, e feitos maiores você faz e feitos maiores acontece. Então esse é o poder da visão. O poder da visão da vitória. Você precisa ver dentro da tua mente, do teu coração, o caminho, ainda que de uma forma talvez distante, um pouco embaçada, mas a cada baby step, a cada passo, a cada vitória rápida, vai ficando mais aguçado, mais claro a vitória. Então essa é a minha palavra para vocês, conforme eu tinha prometido, 6 horas da noite. Muito obrigado pela sua presença.